O que é lenda e o que é realidade? Dizem que toda lenda foi criada com base em acontecimentos. Então, por mais fantásticas que sejam essas lendas, todas têm como base a realidade, mesmo que seja sobrenatural. O relato a seguir é sobre uma dessas lendas. Vou relatar os fatos e dar minha opinião particular, deixando para que cada pessoa que escute possa interpretar da melhor forma que for possível. Tudo aconteceu no ano de 1968, quando eu tinha 8 anos de idade. Na época, meu pai possuía uma chácara em Amador Bueno, a aproximadamente 45 quilômetros do centro de São Paulo, em direção a São Roque. Naquela época, a região toda não possuía muitas casas, predominando a mata, muito verde, árvores diversas, vegetação típica da região, pois ainda não havia iniciado o desmatamento que existe atualmente. Na chácara do meu pai existiam 2 casas, sendo uma para o caseiro e sua família e a outra para ficarmos quando passávamos o final de semana por lá, de vez em quando. Ao redor existiam outras chácaras e bem próximo existia um curral onde eram deixados alguns cavalos. Em um determinado fim de semana, fomos para lá. Eu, meu pai, minha mãe, minha avó e meu primo, que se chamava Vanderlei. Eu e o Vanderlei sempre gostávamos de histórias, de fantasmas e do sobrenatural em geral, estando sempre por dentro das lendas e características dos personagens, como vampiros, lobisomens e coisas e tal. Nós brincávamos muito sobre isso. Sempre que um dormia na casa do outro, era muito divertido na época. Naquele final de semana, especificamente no sábado, passamos o dia brincando na chácara. E quando chegou a noite, fomos tomar banho e jantar. Mais tarde, ficamos conversando na sala, que ficava na parte frontal da casa. E as outras pessoas estavam na cozinha, que ficava no final de um corredor, do outro lado da casa. Eram mais ou menos umas 10 horas da noite, quando começamos a ouvir um assobio vindo do lado de fora da casa, um pouco distante. Ficamos prestando atenção e acompanhando aquele assobio, quando de repente o assobio foi chegando mais perto, cada vez mais perto da casa. Então nós comentamos um com o outro, com tom de gozação. Poderia ser um saci, coisa que não acreditávamos muito que existisse, pois parecia fantástico demais essa lenda. Então, em um determinado momento, o assobio chegou tão perto da casa que parecia vir do outro lado da porta da sala, bem na varanda. Eu e o Vanderlei ficamos arrepiados com aquele som e com muito medo fomos dar uma olhada pela janela. Estando muito escuro do lado de fora, por esse motivo não conseguimos ver nada. Em seguida, o assobio foi se afastando, enquanto os cavalos que estavam no curral ficaram agitados, reclinando-se e correndo como loucos. Depois, ouvimos mais alguns barulhos, como se fosse alguma coisa correndo, pulando e batendo nas madeiras. Contei para o meu pai e minha mãe, e eles não quiseram que saíssemos para fora, dizendo que de manhã cedo eles iriam ver se algo errado aconteceu. Então fomos dormir, mas morrendo de medo. Aquele fato estranho que havia acontecido quando amanheceu. No domingo, fomos logo examinar aos arredores para ver se encontraríamos algo anormal. Foi quando, por espanto, vimos no curral todos os cavalos com suas crinas amarradas, com pequenos nós, sendo que a mesma coisa aconteceu com seus rabos. Não havia um cavalo sequer que não tivesse ficado com suas crinas e rabos cheias de nós. Bem, diz a lenda do Saci que ele gosta muito de brincar com os cavalos, e quando ele aparece, monta nos cavalos e dá nós em suas crinas e rabos. Então eu pergunto para quem é cético e não acredita em nada: se não foi o Saci, por incrível que pareça, então o que foi aquilo? E quem ou o que teria amarrado todos os rabos e crinas dos cavalos que estavam naquele curral, sendo aproximadamente 8 cavalos,
com pequenos nós minúsculos, bem minúsculos mesmo. Acredito que ninguém passaria a noite toda dando minúsculos nós e precisos nos pelos do cavalo. E ainda mais no escuro, só por brincadeira. E ainda com aquela precisão toda que foram feitos os nós. Agora, que é incrível. Eu sei que é, mas que aconteceu, garanto que isso aconteceu. E claramente, sábio, que muitas coisas estranhas acontecem no mundo, várias, sem explicação. Por isso que uma das frases mais verdadeiras que já vi até hoje é que a verdade está lá fora, basta ter coragem para sair e vê-la. Boa noite.